Cara, minha ideia é a seguinte: como eu olhei meu GitHub aqui, eu vi que ele tá triste em relação a projetos, quase não tem nada, e comparando com o tempo de desenvolvimento que eu tenho, que tipo, eu comecei a estudar programação lá em 2015 e eu não tenho quase nada de projeto, apesar de saber bastante coisa, mas não tem como mostrar isso para nenhum recrutador ou alguma empresa que queira me contratar. Então fica difícil. Nesse caso, eu decidi pegar aqui alguns probleminhas e começar a desenvolver junto com vocês, mostrando aí a minha tela e como que é o processo de desenvolvimento. E durante isso, conforme for passando os vídeos, eu vou pegando alguma coisa mais complexa para resolver com front, com back, e aí começa a sair mais dessa parte só de lógica e ver a parte mais prática, ao menos a parte que dá pra gente usar isso no dia a dia. Fechou? Cara, aqui a gente tem um problema de conversão de tempo para resolver. Eu peguei aqui no HackerRank, que é uma plataforma aí pra gente testar alguns conhecimentos. E também dá para fazer um monte de coisa aqui. Depois eu exploro mais o que dá para fazer e trago para vocês. Mas no geral, é uma plataforma que dá pra gente testar o conhecimento e também dá pra gente treinar muito bem aqui o básico que a gente precisa ter ali no meio do desenvolvimento, certo? Então aqui a gente pegou um problema de conversão de tempo, então a gente tem que pegar ali o horário que está no padrão norte-americano, que é aquele padrão AM/PM, e a gente tem que passar ele pro horário militar, que é o de 24 horas. Então, se por exemplo for 1 hora PM, vai ter que virar 13 horas. Se for 7 horas da noite, no caso, se for 7 PM, tem que virar 19 horas. E assim por diante. E aqui a gente é o seguinte, nessa parte do do HackerRank é o seguinte, para quem não está familiarizado com esse tipo de teste, eles têm a parte da entrada e a parte da saída. Então eles vão mostrar ali pra gente o que vão dar de entrada, nesse caso aí é 7 e 5 PM, e a gente tem que dar a saída ali, que é 19 horas e 5, como resultado do, da função aqui da função que a gente tem que gerar, certo? Para quem tá achando estranho aí que algumas coisas podem até ser clicadas aí sem estar sincronizado com a minha voz, é porque eu gravei primeiro a tela e só depois que eu comecei a gravar o áudio. Então pode ser que alguma coisa ou outra possa ficar aí desincronizada, mas tudo certo também. A minha ideia para desenvolver isso aqui foi bem simples. Então assim, a gente vai pegar aquele exemplo ali de entrada, por exemplo, e aí a gente vai, porque eu sei que aquilo ali é um string, e o que a gente vai fazer com ela? A gente pode fatiar ela, usar uma função do JavaScript chamada slice, que significa fatiar. Então a gente vai dividir essa string aí para que cada caractere fique em uma posição diferente de um array. Então ali a gente vai precisar pegar a penúltima letra, que no caso é o P ali, porque para a gente saber se é de manhã ou de tarde, se é antes do meio-dia ou se é depois do meio-dia, a gente só precisa do A e do P. Então se for AM é de manhã e se for PM vai ser depois do meio-dia. Então beleza, a partir daí a gente pode desenvolver a lógica. Qual que é a lógica aqui? Depois do meio-dia, todos os horários são acima de 12. Como que eu posso fazer para ele compensar isso? Então o que eu pensei? Toda vez que tiver um P, eu vou pegar o horário, as horas, e vou adicionar 12. Então se você pegar ali ó, o 7 e somar 12 com ele, você pode ver que é 19. Certo? Então a gente vai usar e abusar disso aí. Tá, nessa parte aqui eu tenho que explicar algumas coisas. Primeiro, que o HackerRank ele é uma plataforma que ele já vem com as coisas pré-configuradas. Então, assim, eu não vou precisar configurar a parte de pegar o dado do usuário, porque ele já vai entregar isso pra gente de bandeja, assim. A gente só tem que focar em desenvolver a parte de lógica, a parte ali da função,
principal que vai rodar no sistema. Então o que a gente tem que fazer aqui, ó? A gente vai focar em desenvolver a parte do time conversion, que é a parte da conversão do tempo, certo? Então ele vai dar pra gente ali a entrada, que vai ser passado por esse parâmetro S, provavelmente deve ser significando string ou alguma coisa assim. E aí eu fiz o seguinte, ali na linha 33, eu criei um array que ele vai receber o tempo fatiado. Então ali dentro do tempo ou dentro do array vai ficar cada caractere ali do tempo de forma separada em cada posição. Aí eu criei uma variável para pegar o tamanho também, porque eu preciso saber o tamanho para eu conseguir pegar ali a posição certinha da última letra e da penúltima letra também. Então assim a gente consegue analisar ali na linha 41 se a penúltima letra é P ou A, certo? Então bora lá. Eu criei aqui umas 3 variáveis, uma para hora, uma para minuto e uma para segundo, porque a gente vai precisar tratar esses dados de forma diferente. Na verdade, a parte de minutos e segundos poderia ser junto, porque eu só preciso alterar a parte da hora. Então eu só precisaria mexer nisso. Mas enfim, nesse caso aqui, o que eu fiz? Eu peguei ali o H, que seria a parte das horas, e coloquei a posição 0 e 1, que seriam ali equivalentes às 7 horas da manhã, às 7 horas no caso. Aí peguei a posição 3 e 4 por causa dos minutos. Por que eu não coloquei 2 e 3? Porque o 2 ele já está sendo ocupado pelos 2 pontos. Os 2 pontos ali também contam dentro do array. E aí, seguindo a mesma lógica, o 5 também é 2 pontos. Aí o 6 e o 7 vão ser equivalentes ali aos segundos, que são 45. Até aí, beleza. Eu vou ali na linha 41, como eu já disse. Vou analisar se o array na posição tamanho total menos 2, no caso o tamanho total menos 1 seria a última posição e menos 2 é a penúltima posição que eu quero saber. Então ali eu vou analisar se é P ou se é A, certo? E por fim eu vou retornar ali a hora com os 2 pontos, aí com o minuto, 2 pontos e os segundos. Tá, agora a gente tem uma outra situação com a função toda pronta. Então a gente fez o seguinte, a gente ali na linha 33 começou dividindo a hora, depois a gente pegou o tamanho e aqui começa a diferença. Eu criei uma outra variável que ela serve ali como suporte, porque eu precisaria transformar o valor da string em inteiro para que eu conseguisse somar. Porque quando eu somo duas strings, ele só junta. Então ele não consegue somar. Por isso que ali no H, por exemplo, na linha 37, o array na posição 0 e o array na posição 1, quando são somados, eles não somam. Então tipo, se for 7 horas da manhã, que é 07, ele não vai somar o 0 mais 7, ele só vai juntar os dois. E aí vai ficar 07, certo? E aí eu precisaria transformar isso aí em inteiro para que eu pudesse somar. Então ali na linha 42, depois de ele verificar se for P, ou seja, se for depois do almoço, depois do meio-dia no caso, na linha 42 ele vai transformar em inteiro o H e passar para a variável hora. Na linha 43, eu vou somar a hora com 12. Então eu vou adicionar 12 ali. Então se for 7 horas, mais 12 vai ficar 19. E aí na linha 46 eu retorno isso funcionando direitinho. Você pode até ver ali embaixo o congratulations e não reclame pelo meu Windows não ativado, certo? Tô fazendo esses vídeos aqui para ver se eu pago a minha licença do Windows. Valeu! E é isso. Mas aí que tá, cara, porque a gente não finalizou ainda. A gente tem um outro problema aqui, que é o caso
dele só ter passado naquele primeiro teste lá que a gente fez. Então a gente ainda tem outros casos, por exemplo, esse aqui, ó. Toda vez que for 12 horas da manhã, ou seja, quando for 12 horas AM, no formato de 24 horas, não tem como a gente colocar 24 ou 12 horas da manhã. Ele tem que ser 0. E depois também não pode ser 24. Então a gente tem que dar uma formatada nisso aí. Tá, nesse caso aqui eu fiz poucas alterações. Eu acho que só de bater o olho já dá pra entender. Então assim, aqui na linha 44 eu verifiquei se for de manhã, ou seja, se não for PM ali, se ele for AM. Porque se não é PM, obviamente é AM. Então aqui, ó, se não for, se o H for 12 horas, aí ele vai mudar aqui, porque não pode ficar 12 da manhã no formato 24 horas. Então ele tem que ficar lá 00. Então eu já coloquei aqui. Se não for, ele continua H e tudo certo, normal. A única coisa que vai acontecer é o seguinte: se for de tarde, ele aumenta 12. Se não for de tarde, se for 12 horas, ele só coloca 00 e tá tudo pronto. Certo? Eu coloquei pra rodar e funcionou. Mas olha que beleza, velho. Isso aqui quebrando a gente de novo. O que acontece é que a gente colocou aquilo lá pra ele rodar e ele substitui as 12 horas da manhã por 0. Porém, quando é PM, ele soma as 12 horas. Tipo, ele pega o 12 e soma mais 12. E aí vira 24 e não pode dar 24. Ele tem que dar 0 de novo. Quer dizer, quando for 12 horas PM, quer dizer que é meio-dia. Então tem que mostrar 12 e não 24, certo? Então vamos corrigir isso. Então aqui eu adicionei uma coisinha bem simples. Talvez uma galera que está começando agora não vai entender muito bem como é que funciona. Porém, é o operador ternário. O que ele faz? A gente, ao invés de fazer um if, aí se tal coisa acontecer, aí a gente bota o valor dentro da variável. Se não, coloca outro valor dentro da variável. Ao invés da gente fazer essa estrutura inteira, a gente pode fazer diretamente dentro da variável. Então ela verifica ali, ó. Presta atenção na linha 43. Hora recebe. Aí o que a gente coloca depois? A gente vai fazer uma verificação. A gente soma aqui, ó. Hora mais 12 vai dar algum valor. Se ele for igual a 24, a interrogação serve para quê? Para a gente perguntar: é igual a 24? Aí, se for verdadeiro, ele vai atribuir 12 a hora. E se não for, ele vai continuar igual e não vai mudar nada. Então vai ser hora mais 12, certo? Então isso aí já resolve o nosso problema. Então, se for 12 horas da tarde, ou seja, se for 12 horas PM, se somar com 12 vai ficar 24. E aí a gente não pode mostrar 24 lá. Ele vai mostrar o 12. E se não for 24, vai ser qualquer outra hora. Então ele vai fazer a soma normal. Então finalmente a gente conseguiu resolver aqui. A gente finalizou ali com 100%. E com tudo pronto, né? Verdinho, todos os testes feitos. E esse aqui foi mais um teste mesmo pra gente saber ali como é que vão ser os próximos vídeos. Como que vai ser a produção também, pra eu conseguir melhorar e tal. Pra eu ver ali o que eu posso ajustar. E como que eu posso deixar isso mais fácil pra produzir. E pra ficar melhor pra vocês assistirem também. Querendo ou não, tanto para eu mostrar o que eu já sei fazer, quanto para eu estudar também e a gente aprender junto e criar um senso de comunidade aí. Talvez vocês possam me ajudar também nesse processo, certo? Então é isso, até o próximo e é nóis. Se quiser deixar aí links de problema para eu resolver também, vai ser muito bem-vindo.